Então, bom dia a todos, graça e paz, amém? Essa palavra depois vai estar sendo gravada, nós vamos estar colocando depois pequenos pedaços dessa palavra também ao longo da semana. Vamos também aprofundar um pouco mais, até para que vocês também possam ter essa palavra bem clara no seu coração e que possa fazer bom uso, amém? Então, primeiramente aqui, algumas orientações, já que nós vamos falar sobre Jesus, do nascimento até a ressurreição. Primeiro, foca a atenção na aula, Nós estamos numa aula, um momento de poder aprender, eu me criei com a escola bíblica dominical, e como foi bom e foi importante a gente entender e conhecer a palavra de Deus. Então, foca a atenção na aula, retire toda a distração, foca a atenção total aqui. Celular desligado no modo avião, ou seja, não fique manuseando o celular, isso provoca a distração. De preferência, você procura trazer um caderninho, papel, caneta, ou até no próprio celular, se for o caso, para anotar. Aí isso é possível, Mas preferível, caneta, papel. Você receberá com tarefas para ser realizado durante a semana, ou seja, leituras da palavra, para que você possa complementar, para que você possa ir além, para que você possa ir mais profundo na palavra. É importante nós termos e queremos isso, Então, se você também não tiver falta, durante aí 2 meses, já que nós vamos ter aula a cada 15 dias, você receberá o resumo da matéria. Então, vai ser um prêmio para quem estiver aqui. E lembre-se, que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltava conhecimento. Oséias 4:6. E o lema da igreja é crescer ou crescer, ou vencer ou vencer. É impossível vencer, se primeiro você não crescer. Amém? Então isso é muito importante. Agora, por favor, pode ficar lá no computador para passar lá. Então essa primeira tópico é da orientação. Propósito. Qual é o propósito disso aqui tudo? Demonstrar que Jesus é o Messias. Amém? Jesus é o nosso Salvador. Mas antes de ser Salvador, ele tem que ser o que primeiro? Senhor. Amém? E nós aprendemos por repetição. É impossível Jesus ser Salvador se ele não for primeiro Senhor. O que é Senhor? Quem tem a última palavra? O que é Senhor? Que quem manda? E nós obedecemos. Segundo, revelar Deus como Pai, através do Filho, para que as pessoas tenham intimidade com o Senhor, pelo Espírito Santo. Ou seja, nós queremos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ter Jesus como nosso referencial e poder imitá-lo, ou seja, ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que Deus não veio fazer crente nessa terra, religioso nessa terra, mas Deus veio nos transformar em discípulo. Amém? Encontrar princípios basilares do Novo Testamento e poder aplicá-los em nossas vidas. Ou seja, a nossa vida é feita de princípios. Qual é o principal princípio que nós temos? A salvação. Ou seja, o que adianta ir na igreja? Gastar anos e anos vindo na igreja, sendo bom, fazendo aquilo que a Bíblia nos manda, se não tem um fundamento. E o fundamento principal é salvação, porque Jesus veio para salvar todos aqueles que estavam perdidos. Amém? Então nós precisamos não só sermos salvos, como manter a salvação e também aplicar essa salvação, ou seja, testemunhar, evangelizar, levar as boas novas para as outras pessoas. E esses princípios basilares, têm que ser colocados em prática. Então, o primeiro princípio é a salvação. Segundo princípio, por exemplo, santificação, que a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Nós temos que entender o que é nos santificar. Nós temos que entender por que Deus pede para nós a santificação. Pastor, então nós vamos ser santos sem pecado? Não, só é santo sem pecado Deus. Mas nós temos que ter como meta a cada dia sermos melhores. A cada dia realmente aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, até no ponto que aconteça o quê? Até no ponto que nós possamos verdadeiramente
estar mais perto de Deus. E estando mais perto de Deus, também gozar da alegria da presença dele. Qual é o propósito? Saber que nós pertencemos a uma família celestial. Isso é um sonho de Deus. E qual é o sonho de Deus? Construir uma grande família, com filhos e filhas parecidos com Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que a natureza geme até que nós venhamos a tomar forma, como o Senhor, Ele já nos predestinou. Que forma é essa, pastor? A Bíblia diz que como piscar de olhos, nós seremos transformados, glorificados, receberemos um corpo novo. Então nós precisamos verdadeiramente buscar esse alinhamento, essa conexão com Deus, até que um dia a gente seja transformado. E a Bíblia diz que a nossa mudança tem que ser de glória em glória, ou seja, cada dia, cada momento eu vou estar mais perto do Senhor por causa da minha conexão com Ele. Trazer também aspectos básicos da vida do ministério de Jesus, ou seja, nós não vamos aprofundar aqui. Aqui não vamos entrar em teorias, em doutrinas, em coisas mais profundas, porque a ideia é trazer um plano básico da vida de Jesus. Com o tempo, nós vamos aprofundar, amém? Então, assim como nós vamos dar um plano básico da vida de Jesus no Novo Testamento, depois a gente vai para o Antigo Testamento também trazer um plano básico. Para quê? Para alinhar a ideia e os conceitos básicos da Bíblia. Depois a gente vai aprofundar, amém? E nós vamos trazer também na ordem cronológica, tá? Ou seja, desde o nascimento até a elevação de Jesus aos céus. Então nós vamos trazer todos os aspectos principais da vida de Jesus.